Nesse vídeo eu quero tentar clarear para você o que é ser um yogin, que é diferente de praticar yoga. E eu quero fazer isso sem interferir no yoga que você já pratica. Então, eu vou tentar te dar uma visão do que eu acredito ser um yogin, independente de qual linhagem de yoga você faz, qual tipo de yoga você faz e qual tipo de técnica do yoga você utiliza na sua prática. É isso que eu quero te transmitir nesse vídeo e eu quero primeiro te contar o porquê de estar gravando esse vídeo. Acontece o seguinte, eu já tenho recebido com uma certa frequência mensagens, deixa eu até mudar aqui, daqui a pouco a gente abre aquele texto. Então, eu tenho recebido mensagens, mais de uma, recentemente, de pessoas que são professores de yoga, que se formaram instrutores de yoga, e chegam até mim perguntando, questionando, poxa, mas eu queria melhorar a minha didática, eu ensino só meditação e eu não estou conseguindo fazer os alunos fazerem a meditação, porque é difícil, eu estou com dificuldade para ensinar XPTO, e coisas nesse sentido. Então, o que acontece? Não estou aqui fazendo uma crítica objetiva às pessoas ou às formações de yoga, tá? Mas vamos pensar como que acontecem as formações profissionais de uma forma geral. Vamos pegar a faculdade. Você entra na faculdade, eu fiz administração. Eu entrei na faculdade de administração, estudei vários assuntos diferentes, vários temas diferentes, várias coisas diferentes. No final de 4 anos, você faz ali algum estágio, você faz um trabalho de conclusão de curso e você se forma. No que você está formado, vamos combinar, eu não sei se em outros cursos é diferente, mas na prática o que aconteceu comigo e o que acontece com a maioria das pessoas é você não sai pronto para exercer a função, você não sai pronto para exercer a profissão. Depois que você aprendeu tudo, depois que você tem toda aquela bagagem teórica, a partir dali você precisa se profissionalizar, você precisa ficar bom na coisa, você precisa escolher uma área para você estudar mais a fundo e por aí vai. Então você não sai pronto para ser um excelente administrador. Não é assim que funciona. Vamos pegar um outro exemplo? Carteira de motorista. Uma coisa é você ter carteira de motorista, outra coisa é você saber dirigir. São duas coisas muito diferentes. Muito diferentes. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu tirei carteira de motorista de primeira, quando eu fiz a prova prática e teórica. Vários amigos meus, naquela época, reprovaram inúmeras vezes. Por quê? Porque eles já dirigiam. E por já dirigirem, eles tinham vários vícios que fizeram com que eles reprovassem na prova prática da autoescola. Já eu, que não dirigia, que não sabia dirigir, cheguei lá sem saber nada, entendi exatamente o que eu tinha que fazer para passar na prova da autoescola. Passei rapidamente, mas não sabia dirigir. Eles sabiam dirigir, mas não passaram rapidamente. Então, são duas coisas diferentes. Você ter a formação em algo, você ter o conhecimento de algo e você ensinar esse algo, tá? No caso do yoga, não é diferente. Quando você se forma instrutor de yoga, você não está pronto para ser um excelente profissional de yoga. Você está apto a ensinar. Mas, dali para frente, é por sua conta, você precisa se virar. Vou, mais uma vez, pegar o meu exemplo, por uma questão didática. Quando eu comecei no yoga, eu só queria fazer técnicas corporais, eu só queria fazer asana. Foi em 2016 que eu iniciei a minha formação de instrutor de yoga. Onde eu me formei, você tem uma formação bastante longa, bastante exigente. São ali cerca de 4 anos, pelo menos, para você concluir a sua formação como instrutor. Então, fiz inúmeros cursos, li inúmeros livros, aprendi inúmeras coisas, dei inúmeras aulas, então era um conhecimento teórico e prático, até que depois de 4 anos, na verdade, eu levei 5 anos, eu concluísse a minha formação no grau de instrutor.
Então, foi uma formação exigente. Quando eu comecei, eu não tinha preparo quase que nenhum. Foi só lá em 2019, tá? No meio dessa formação aí, que eu comecei a compreender melhor as coisas e conectar melhor os pontos para concluir essa formação em 2020 ou 21. Agora não sei a data com precisão, mas por volta disso. E por que eu estou te dizendo isso? No caso da minha formação de yoga, eu considero que foi melhor que a minha formação de administração, porque teoria e prática caminharam juntos, tá? Mas eu sei que na maioria das vezes não é assim. É muito comum, eu já vi anúncios por aí de cursos de formação de yoga de 2 meses, de um final de semana, de 6 meses, enfim, coisas meio breves. E não estou falando mal dessas formações, mas não tenho dúvidas de que elas tendem a ser muito técnicas, tá? Ou elas vão ter pouca teoria, ou elas vão ter pouca técnica, mas nesse período de tempo, alguma coisa vai ter que faltar. Então você vai sair de lá completamente pronto para ensinar as técnicas que você tem que ensinar, ou você vai mas você vai ter um conhecimento raso da teoria, por exemplo, ou então você vai sair de lá com um bom conhecimento teórico, mas não vai ter tanto conhecimento técnico. Enfim, alguma coisa vai faltar. E eu não digo isso para dizer que a formação rápida é ruim. Eu até fiz o paralelo aqui para você entender que formação por formação, a natureza dela é assim mesmo. Você aprende a coisa, mas na prática a teoria é outra. Então você vai ter que desenvolver a expertise, aprofundar o conhecimento, desenvolver a experiência e etc. depois por sua conta. É assim quase que com todas as profissões. Acho que com todas, tá? Não vou falar todas porque eu não conheço todas, então é difícil eu garantir isso. Mas eu imagino que seja assim que funcione na maioria dos casos. Então, entendido isso, só explicando que eu não estou falando mal de formação alguma, nem dizendo que a pessoa que veio me questionar isso, ela foi mal formada, ela não se dedicou à formação. Não, não é isso. Mas eu acho que falta na cabeça das pessoas entender que são coisas diferentes você praticar yoga, você ser yogin e você ensinar yoga. São 3 coisas distintas, a gente tem que colocar cada uma no seu devido lugar. Vamos entender isso. Primeira coisa, o que seria você praticar yoga? Basicamente, pratica yoga quem faz aulas de yoga. Ainda, de repente você nem faz aulas, de repente você não frequenta um espaço físico. Você apenas entra na internet, pesquisa ali algumas coisas e você faz umas práticas que você encontrou. Nem é uma aula, digamos, formalmente falando. Então, eu diria que quem pratica yoga é quem faz as práticas de yoga, seja qual modalidade for. Eu diria que praticar yoga tem a ver com executar as técnicas, tá bom? Por técnicas, entenda de forma ampla. Qualquer técnica, meditação, pranayama, asana, enfim, mudras, qualquer técnica de yoga que você faz, eu diria que você está praticando yoga, ok? Então, acredito que ninguém chega para fazer uma formação de yoga sem ter praticado yoga. Você tem que ter um interesse inicial, você tem que ir lá fazer e falar, essa parada é legal, quero levar isso para minha vida, quero ensinar isso, né? Então, praticar yoga eu diria que é um nível muito pequeno de envolvimento com a filosofia. Você está praticando. Aqui, provavelmente, vão estar aquelas pessoas que estão buscando os efeitos do yoga. Que efeitos? Gerenciar o estresse, aliviar a ansiedade, acabar com a insônia, aliviar as tensões, diminuir dor no corpo, ter mais foco no trabalho, mais produtividade, etc. Todos esses efeitos você consegue praticando yoga. Vai lá, faz a aula, tá feito. É isso, show de bola, acabou. Então isso aqui, vamos até anotar isso aqui. Todos os interessados nos efeitos do yoga podem estar nesse campo, tá? Epa, tá difícil o acento. Pronto, todos interessados nos efeitos do yoga. Beleza. No caso, ser um yogi é algo que vai além disso.
Quando você pensa em ser um yogi, você está se comprometendo com a prática do yoga um nível acima do que simplesmente fazer as aulas. Quando você quer ser um yogi, você precisa buscar a prática além da própria prática. Você precisa buscar o ensinamento do yoga além da própria técnica. Deixa eu tentar te dar um exemplo disso para clarear para você. Vamos pegar respiração alternada. Eu faço isso todos os dias. Inspira por uma narina, solta pela outra, tal, fica fazendo respiração com alternância de narinas. Um dos efeitos dessa técnica é você gerar limpeza de canais energéticos. Quando você limpa os seus canais energéticos, você gera um estado de muita clareza mental e estabilidade emocional. O que suja seus canais energéticos? Emoções densas, tá? Você ter medo, você ter raiva, ódio, você ter impulso de agressividade, o que você fala, ofensas que você profere, enfim, tudo isso são coisas que pesam, tá, no seu organismo. Isso fica acumulado nos seus canais energéticos. É como se fosse, pensa no seu sistema circulatório, suas veias e artérias. Se você comer comidas gordurosas, coisas pesadas, isso vai entupir suas veias e artérias ao longo do tempo. Com os canais energéticos é a mesma coisa, só que ele se nutre por algo mais sutil, que são as emoções. Então, se você sente emoções pesadas, se você densifica isso, isso vai surgir nos seus canais energéticos. E o efeito disso é que canais energéticos sujos, a energia não circula. Então você se sente mais cansado, você se sente mais indisposto, você tenta dormir e não consegue, você tem preocupações, pô, aconteceu tal coisa, eu discuti em casa, eu discuti no trabalho, e aquilo fica chamando sua atenção, remoendo sua atenção, não te deixa focar no momento presente, porque você está com a cabeça na discussão, no problema que você criou e etc. Então, quando você tem canais energéticos, você tem um tormento emocional na sua cabeça. Esse tormento ele está registrado, vamos dizer assim, ali nos seus canais energéticos, na forma dessas obstruções. Então, quando você para e faz uma respiração alternada, por exemplo, você consegue gerar uma pressão de energia nesses canais que limpa, purifica e vai devolvendo a clareza à sua mente, a estabilidade às suas emoções. Uma vez feito isso, porém, eu vou dirigir até o trabalho. Uma vez feito isso, eu vou encontrar os meus colegas de trabalho. Uma vez feito isso, eu vou para a vida real. E lá na vida real, aquele meu ímpeto de xingar, aquele meu ímpeto de se estressar, aquele meu ímpeto de se enfurecer, ele vai voltar, ele vai acontecer. Mas quando ele acontecer, meus canais agora eles estão limpos. E por estar com os canais energéticos limpos, vai chegar um momento que eu vou lá passar raiva, eu vou me estressar, eu vou querer agredir, seja verbalmente, seja fisicamente, isso vai passar pela minha cabeça porque é um condicionamento meu, isso tudo é um exemplo, tá bom? E ao acontecer isso, rapidamente eu vou perceber, eita, olha só, tá acontecendo. Pera, deixa eu refrear esse impulso. E você vai conseguir ter mais consciência sobre os seus condicionamentos. Você vai conseguir ter mais consciência sobre as suas emoções, sobre o que você sente e como isso se transforma em ações. E a partir disso, você começa a ter mais consciência de si mesmo, mais autoconhecimento, tá? Então, isso é um exemplo de como que você pega uma técnica respiratória e isso começa a interferir, isso começa a ter influência lá na sua vida real, ok? Foi só um exemplo. Então, uma pessoa que está interessada em ser um yogin, ela já começa a ter uma observação de si mesmo. Essa observação, ela acontece através das técnicas do yoga. Porém, essa observação, ela não está restrita ao momento da técnica. Essa observação ela acontece
durante a vida, tá? Observação de si mesmo. Quem está interessado em ser um yogi, ele já está buscando autoconhecimento. Quem está interessado em ser yogi, ele está buscando expansão de consciência, tá? Essa pessoa, ela não apenas faz técnicas, mas ela está buscando realmente ser uma pessoa melhor. Ela está buscando desenvolvimento pessoal. Uma pessoa que ela quer ser um yogi, ela quer meio que fazer com que a prática do yoga, mas mais do que isso, os conceitos, eu acho que os mais fáceis da gente visualizar é o processo de autoestudo, que é autoobservação, o processo de autossuperação, que é tentar dar o seu melhor em tudo que você se propõe, e o processo de autoentrega, que é basicamente você fazer as coisas porque você acredita que você está fazendo o que você deve fazer, você acredita que é o correto, mas fazer aquilo sem esperar algo em troca, isso é um processo de autoentrega. Por exemplo, estou aqui gravando esse vídeo. Eu não estou pensando no que eu posso ganhar com esse vídeo. Basicamente, eu percebi que eu tinha um conhecimento que poderia clarear as coisas para essas pessoas que estavam me buscando e procurando para entender um pouco mais sobre como ensinar yoga. Eu pensei, vou gravar um vídeo sobre isso. Eu liguei a câmera, eu estou gravando. Espero que isso te ajude, espero que seja útil. Mas eu não estou pensando, o que será que eu posso ganhar com esse vídeo aqui? Eu estou fazendo ele simplesmente, eu estudo todo dia, eu quero compartilhar conhecimento todo dia. E espero que isso impacte a sua vida positivamente. Ah, mas você está fazendo isso para vender curso. Não, eu tenho uma comunidade de aulas. Quem quiser praticar comigo será muito bem-vindo. E quem não quiser, eu não vou deixar de fazer o conteúdo porque você não quis praticar comigo. É isso. Acredite, eu estou fazendo isso de uma forma desinteressada. Eu realmente acredito que seria a minha vocação ensinar yoga. E eu ensino. É isso. Então, quem quer ser yogi, ele começa a observar isso aqui. Começa a observar autoestudo, autossuperação e autoentrega na sua rotina. Isso são conceitos do yoga. Existem outros, tá? E dependendo do tipo de yoga que você pratica, vão ter outros conceitos também. Cada modalidade de yoga vai observar os conceitos sobre uma ótica, sobre uma determinada forma e sobre um determinado jeito de você exercer isso na sua rotina. Por isso que eu não quero aprofundar em quais são os conceitos. Mas entenda, quem quer ser um yogin, ele começa a observar a influência que as técnicas têm na sua vida real, e ele começa a perceber como que, através das técnicas, ele consegue mudar o seu comportamento, a sua ação, a sua atitude diante das circunstâncias da vida. Ok? Então, isso é ser um yogi. Um yogin, ele não está mais preocupado com esses efeitos aqui do yoga. Ele está praticando por algo mais. O que seria esse algo mais? Autoconhecimento e expansão de consciência. Um yogin, ele já entende qual é o objetivo do yoga, que é isso, é expandir a sua consciência. E ele já pratica por isso. Claro que ele se estressa. Eu me estresso. Eu passo raiva. Eu quero matar alguém de vez em quando. Espero que não bloqueie o vídeo por isso, tá? Sentido figurado, por favor. Mas enfim, a gente passa raiva. Eu sou humano. Eu não sou melhor do que você porque eu não faço nada de errado. Eu não sou melhor do que você. Ponto. Mas entenda, não é que eu não erre. Não é que eu não faça coisas que muitas vezes eu trago exemplos aqui para você. A única diferença, talvez, que a gente tenha, é que eu tenho esse constante esforço de me observar e tentar fazer melhor e assim por diante, tá? Isso seria ser um yogi. E daqui a pouco eu vou tentar aprofundar um pouco mais, ou melhor, simplificar o que seria esse processo de ser um yogi, tá? Por enquanto, guarda essa informação. E outra coisa é você querer ensinar yoga. Tá? Se você quiser ensinar yoga, basicamente, você vai conduzir outras pessoas no processo de praticar yoga ou ser um yogi, ok? Então, quem ensina o yoga
tá? Eu posso simplesmente fazer você praticar yoga, tá? Simplesmente te mostrar as técnicas. Teve um momento, acho que isso não está mais à venda, tá? Mas teve um momento que eu criei um curso que chamava Start Yoga. E qual que era a ideia dele? Te dar poucas práticas rápidas de 30 minutos para você que está interessado nos efeitos do yoga. Só isso. Estresse, ansiedade, paraná. Era só isso. Era só para te ajudar nesse sentido. Era um negócio simples, direto ao ponto, baratinho, para que as pessoas pudessem botar o pezinho na água e praticar yoga. Simples assim. Naquele momento, o que eu estava ensinando? Eu estava te ensinando apenas como praticar yoga. Só. Puro e simples. Eu já tenho um outro curso, uma modalidade, que é a Comunidade Sattva. Na Comunidade Sattva, eu ensino conceito, eu ensino filosofia, eu dou aula teórica, eu ensino tudo que eu aprendo, tudo que eu estudo, eu vou lá e eu ensino. É isso. Lá, eu já vou conseguir ajudar pessoas que querem se tornar yogins, tá? Ou yoginis. Então são duas coisas diferentes. Mas quem ensina yoga, ele ensina as duas coisas, tá? Talvez poderia até ensinar instrutores a ensinarem. Não é o meu caso, mas, enfim, eu poderia ensinar yoga dessa forma, tá? Essas três coisas são diferentes. Eu vou recolher essa daqui. Onde é que eu vejo que, às vezes, existe uma lacuna? É comum que, e eu digo que é comum porque eu passei por isso e conheço N instrutores de yoga que passaram pelo mesmo processo. Você vai ensinar yoga e você não pratica. Você nem pratica. Tô aqui, ó. Você nem pratica. Eu lembro que foi um choque para mim que eu fazia aula de yoga, sei lá, 2, 3 vezes por semana, fazia prática em casa e tudo mais. E aí eu me formei instrutor. Pum! E como que num virar de chave, eu virei instrutor. E eu lembro que na primeira semana que eu era instrutor, eu, enfim, peguei turmas, ia dar aulas, comecei a trabalhar na escola, né? E começaram a vir várias atribuições, várias responsabilidades, várias coisas que como aluno não me preocupava, eu passei a me preocupar. E eu lembro que teve um dia que eu parei, isso foi bem no começo da minha formação, eu parei, olhei e falei, caramba, tem uma semana que eu não pratico yoga. Como aluno, isso nunca tinha acontecido, como instrutor aconteceu. Porque, enfim, o instrutor ele tem uma coisa na cabeça dele que é, não, eu tô dando aula, eu tô praticando. Não tá. Não tá. É igual o cara falar que tá estudando o livro e tá treinando meditação, porque tá concentrando. Não, não tá. Não tá, não. Cara, meditar é meditar. É sentar a bunda lá no seu tapete e fazer sua meditação. E praticar é praticar. É sentar lá a bunda e fazer sua prática. Quando você está ensinando, você está ensinando. A sua preocupação é que o outro faça, não é você fazer. Então são coisas muito diferentes. Então eu vejo que esse especificamente, agora falando objetivamente para essas pessoas que conversaram comigo, se você é um ensinante de yoga, um instrutor de yoga, e você não está praticando, e você não está sendo um yogin, e eu acredito, tá, que você, como ensinante de yoga, você tem que ser um yogin ou uma yogini. Não tem como você ensinar uma coisa que você não vive. Não tem como você ensinar técnicas que você não faz. Não tem como eu te falar o efeito de uma técnica se eu nunca fiz ela antes. Não tem como eu te falar como conquistar um ritmo no pranayama, uma técnica mais difícil, se eu nunca fiz isso antes. Por mais que você estude, por mais que você tenha conhecimento teórico. Fazer a coisa, botar a mão na massa, é diferente. Então, para você ensinar yoga, você tem que ser um yogin. Eu acho que talvez isso seja uma dificuldade que os instrutores, de uma forma geral, tenham. Te digo isso porque eu tive, e vários instrutores próximos a mim tiveram também. Acho que nem todo mundo conseguiu superar essa barreira. Ainda bem que eu consegui, tá? Ainda bem assim, não foi fácil. É um exercício constante, é um exercício diário, é um esforço constante, é um esforço diário. Então, se você está se sentindo assim meio perdido, você que ensina yoga, tá? Saiba disso. Você precisa ser um yogi. Se você não ensina yoga, mas você quer o yoga em profundidade, o que eu acho que você deveria fazer? Ser um yogi. E como ser um yogi?
é isso que eu quero te mostrar agora. Eu quero te mostrar uma visão. Eu pensei um pouco aqui sobre isso e eu tentei ser o mais... Não é de um jeito ruim, tá? Mas eu tentei ser o mais genérico possível, porque eu não quero te falar qual técnica fazer. Porque, de repente, você que me assiste, você já pratica yoga e você pratica uma modalidade diferente da minha. Aí eu vou te falar algumas técnicas que eu faço, mas, de repente, o seu tipo de yoga faz diferente e pensa diferente. Faça o seu yoga, faça o seu tipo de yoga, tá bom? Tá tudo bem. Então eu quero que o que eu vou ensinar aqui tenha validade, inclusive, para você que já está comprometido com a sua escola, com a sua modalidade, com a sua filosofia, ok? Não quero que você mude de ideia. Eu quero que clareie a sua mente, beleza? Então, eu vou ser um pouco genérico, com uma boa intenção de dar uma informação que seja útil para você, independente de você estar praticando já outra modalidade da yoga ou não. Se você não está praticando nenhuma e você quer praticar do jeito que eu ensino, eu vou deixar um link na descrição do vídeo. Você pode clicar lá e ver como funciona, tá? Mas vamos lá, vamos entender isso aqui. Dentro do yoga, nós temos 3 gunas. Esses gunas significam atributos. É como se fossem princípios, tá? Então, o tamas é o princípio vamos colocar da inércia. Vamos colocar dessa forma. Rajas é o princípio do movimento. E Sattva é o princípio da iluminação. Vamos colocar com essas palavras hoje. Então, o que acontece? Tamas é o estático, tá? É a ausência de movimento. É o princípio do obscurantismo. É aquela pessoa que não tem energia, que não tem disposição, que tem preguiça, que... Cara, autossuperação é... eu gosto da preguiça para ela, assim, é impensável. Você tem... Essas características são características do guna tamas. Dentro do processo do yoga, no sentido de ser um yogi, no sentido de buscar a expansão de consciência e o autoconhecimento, você deve eliminar tamas da sua vida. É isso. É isso que você tem que procurar. Vou botar um itálico aqui, pelo sânscrito. Você tem que eliminar tamas da sua vida. Essa inércia, essa falta de energia, esse obscurantismo, ele tem que desaparecer da sua vida. É por isso, acho que eu nunca falei sobre isso aqui, pela polêmica, mas hoje eu vou falar, é por isso que existem muitas escolas de yoga que vão recomendar que você não come carne. Por quê? Porque existe um princípio tamássico na carne, tá? É por isso. Só isso, só isso. Não é pelos animais serem bonitinhos, etc. e tô lá. Pode ser que você parou por isso, tá bom? Pode ser que você não queira parar por isso. Enfim, eu não quero interferir nisso também, só estou te explicando. Existe esse princípio tamássico na sua alimentação também. Então, a ideia, quando você resolve ser um yogin, é que você elimine tamas da sua vida. Essa é a ideia. Já a rajas, que é esse princípio do movimento, é essa energia em constante agitação, ele precisa ser reduzido. Reduzir na sua vida. Opa! Como assim reduzir? Pense que rajas é uma energia em constante movimento. É importante você ter essa energia. Você tem que ter ela. Você tem que ter energia. Se você não tiver energia, você está tamássico. Você está em tamas, tá? Então tem que ter energia. Porém, se você não gerencia, se você não administra, se você não controla, se você não reduz a presença de rajas na sua vida, você tende a ansiedade, você tende a mente dispersa, você tende a agitação mental, você tende a um estado desfavorável para a sua felicidade, para a sua evolução, para o seu progresso, para o seu autoconhecimento. Porque você estará constantemente ansioso, é isso. Tá? E quem está ansioso está num estado de constante urgência, num estado de constante preocupação, num estado de constante medo. E tudo isso representa dispersões para que você concentre naquilo que é mais importante para o seu progresso no seu desenvolvimento pessoal.
Então, Rajas, ele tem que ser reduzido. E, enfim, Sattva tem que aumentar. Você tem que aumentar a presença de Sattva na sua vida. Aumentar a presença na sua vida. O que seria Sattva? Sattva é o guna do equilíbrio. É o perfeito equilíbrio entre, digamos que seria o perfeito equilíbrio entre Rajas e Tamas. Sattva é a iluminação, é a expansão de consciência, é a felicidade plena, que é aquela felicidade que ela não está condicionada a nenhuma coisa do dia a dia. Eu não estou feliz porque eu ganhei um presente. Eu não estou feliz porque porque eu ganhei dinheiro. Eu não estou feliz porque hoje caiu o salário. Eu estou feliz porque sim, porque eu sou feliz. Tem uma frase, postei ela recentemente no Instagram, eu não vou olhar ela agora porque vou dispersar do vídeo, mas era alguma coisa mais ou menos assim. O yoga, você evoluir, você expandir a consciência, você ser um yogi, você praticar yoga com profundidade, é você perceber que você não vive em um mundo encantado. Você não vive em um mundo de felicidade plena, mas a felicidade vive dentro de você, sem que você precise pensar nela. Você conseguir alcançar esse estado de sattva é isso. E se você pratica yoga com disciplina, com constância, você tem isso em alguns momentos da sua vida. Mas passa. Por quê? Porque a vida está acontecendo e é assim mesmo, faz parte do processo. Mas você deve aumentar cada vez mais esse estado de sattva em você. Opa! Desculpa, mas travou a garganta. Então, você deve aumentar cada vez mais a presença de sattva em você. Controlar, reduzir, gerenciar a presença de rajas e buscar eliminar a presença de tamas. Como que você vai fazer isso? Tem técnicas para cada uma dessas coisas que você vai buscar fazer, independente do yoga que você pratique. Tem conceitos, tem coisas que você pode mexer no seu estilo de vida para que você busque isso. O que é certo e o que é errado? Não tem certo e errado. O certo é você estar buscando isso aqui. Aumentar sattva, controlar rajas, eliminar tamas. Para alguns, essa busca vai ser breve. Rapidamente a pessoa vai conseguir mudar tudo na vida e virar uma pessoa iluminada. Para outros, vai ser extremamente difícil. E cada um está no seu processo. Se você estiver focado no processo de evoluir dentro desse contexto que eu acabei de te mostrar, todo dia você está tentando ser um pouco mais yogin do que você era ontem. Tem dia que você vai conseguir fazer isso bem, tem dia que você vai escorregar, tem dia que você vai mandar mal, e tá tudo bem. Você está no seu processo de evolução, no seu tempo, não se agrida. Eu acredito nisso. O processo tem que ser prazeroso e agradável, mas sem entrar nos pormenores do que você deve fazer, eu acho que isso é de forma pessoal. Se você estiver buscando isso aqui, você está no caminho de ser um yogin. Se você é um ensinante de yoga, você busca isso, tenho certeza que você vai se tornar um professor melhor. Se você simplesmente é um entusiasta, uma pessoa que gosta de yoga e quer praticar, busque isso aqui, independente da prática de yoga que você faça, independente das técnicas que você faça, do professor que você tenha, se faz online, se faz presencial. Se você buscar isso aqui, você vai estar cada vez mais próximo de se tornar um yogin, de vivenciar mais profundamente essa filosofia. Acredito de verdade que esse é o caminho. Espero que isso tenha clareado para você o que é ser um yogi. Espero que esse vídeo possa te inspirar a praticar ainda mais essa filosofia incrível que é o yoga. E a gente se vê no próximo vídeo.